Olá, sétimo ano, boa tarde. Tudo bem com vocês, meus queridos? Espero que vocês tenham tido um final de semana maravilhoso, descansado bastante, tenham voltado hoje com todas as suas energias repostas para mais uma semana de atividades, ok? Então, nesse dia de hoje, somos gratos a Deus pela rica oportunidade de estarmos de volta com nossos trabalhos. E nessa tarde, nós vamos começar a nossa aula dando início à correção da atividade da aula da semana passada, lá da página 43 e a página 44, que foi a atividade do assunto exploração no trabalho e o que é trabalho infantil, que foram na página 41 e 42, ok? Na página 43, a primeira questão se inicia, dizendo o seguinte: leia a canção abaixo e responda às questões que seguem. As questões letra A e letra B. A questão letra A diz o seguinte: qual é a principal mensagem da música? Com certeza vocês leram, refletiram sobre a música e observaram, Qual é a principal mensagem da música em relação ao trabalho, Em relação à exploração do trabalho. Então, essa resposta ela é pessoal, porém, analisando a música, a principal mensagem dela é direcionada à criança, Que realmente a criança, lugar de criança, é com lápis na mão, caderno, as brincadeiras, na hora de folga, é a diversão. Tudo isso faz parte da vida da criança, A sua parte estudantil e o seu lazer nas suas horas de folga. Nada de trabalho enquanto criança, Trabalhos exaustivos, trabalhos onde ela não venha dar conta, trabalho onde venha forçar fisicamente, psicologicamente. Então, ela mostra que tudo deva ser de acordo com o que a criança é no momento, com a idade que ela tem, enfim. Trabalhar é coisa de adulto, Que vai chegar a hora também dessa criança. A letra B, que relação tem a música com o tema exploração no trabalho? Então, ela foca, Que realmente o trabalho, a exploração do trabalho não pode existir, principalmente quando se trata dos pequeninos, das crianças. Na página 44, a segunda questão. Observe as imagens e escreva quais são as consequências para as crianças do trabalho que estão realizando. Então, nós temos 3 imagens. Cada uma delas mostra crianças realizando um trabalho diferente. Que consequência esses trabalhos irão trazer para essas crianças? A mais clara consequência que a gente pode observar, de antemão, deve ser as consequências físicas e emocionais, realmente nos casos apresentados, certo? Essas reações elas vão mexer com essas crianças, principalmente na parte emocional e física. A terceira questão. Quais são as consequências do trabalho para a vida escolar das crianças? Então, nós podemos observar que são inúmeras, São várias consequências. Uma delas, nós podemos dizer que seria o absenteísmo, que é a redução pelo cansaço. Poderia ser a capacidade de concentração, baixo índice de frequência escolar, repetência, porque quando a criança faz um trabalho exaustivo, cansativo, e estuda ao mesmo tempo, ou seja, em um horário ela trabalha e em um outro ela estuda, nós vamos observar que o rendimento dessa criança não vai ser bom. Então, o que vai acontecer?
vai acontecer baixos índices de frequência escolar e repetência, né? Devido a esses acontecimentos dela em relação ao trabalho. Certo, minha gente? Então, fica aqui a correção da aula de hoje, da atividade da aula passada, aliás, e vamos para a nossa aula de hoje, ok? Então, a nossa aula de hoje é apenas na página 45, para refletir, e nós temos um texto com o seguinte tema, que é o trabalho escravo. Então, vamos ver hoje um pouquinho, né, que será o trabalho escravo. Então, de já, antes da gente entrar na leitura do texto, o trabalho escravo é o trabalho forçado que envolve restrições à liberdade do trabalhador, não é isso? Onde ele é obrigado a prestar um serviço sem receber um pagamento ou receber um valor insuficiente para suas necessidades, e as relações de trabalho costumam ser ilegais. Então, o trabalho escravo é todo aquele que nós desenvolvemos, o que nós fazemos de uma forma obrigatória, tendo que prestar um serviço sem receber realmente um pagamento, né? Ou quando recebe-se um valor insuficiente que não dá para suprir as suas necessidades em relação ao seu manter, né, cotidiano. Então, o trabalho escravo é esse, onde nós ainda passamos ou ainda existe esse trabalho, né, nos dias de hoje. Realmente, alguns a gente tem conhecimento, outros não, né, vivem, vamos dizer, camuflados, mas que ele é real, que ele existe, ele ainda existe, né? A escravidão nos dias de hoje inclui trabalho forçado ou por dívidas, condições degradantes, altas jornadas e agressões físicas e psicológicas. Esse também continua sendo um trabalho escravo, onde você é forçado a trabalhar para pagar dívidas, que isso acontece muito, né? Principalmente, gente, para aquelas pessoas que se envolvem com coisas erradas, certo? Então, vamos lá na leitura do nosso texto. A assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, representou o fim do direito da propriedade de uma pessoa sobre a outra, acabando com a possibilidade de possuir legalmente um escravo no Brasil. No entanto, persistirem situações que mantêm o trabalhador sem possibilidade de se desligar de seus patrões. Segundo o parágrafo, o trabalho escravo, né, também é aquele que ainda tem a pessoa com propriedade uma da outra, mas que no final, ou seja, com a assinatura da Lei Áurea, né, que aconteceu em 13 de maio de 1888, ela colocou um fim nesse direito de propriedade de uma pessoa. Ou seja, não existe mais, pelo menos não é para existir mais, né? Apesar de que nós sabemos que isso ainda existe, vamos dizer, de uma forma mais moderna, mas ainda existe, né? Mas que a lei ela foi criada justamente para pôr esse fim, aonde ninguém é dono de ninguém, ninguém é escravo, né? Ninguém vive sobre pressão de uma outra pessoa, né? A escravidão é uma forma de trabalho forçado. Constitui-se no absoluto controle de uma pessoa sobre a outra, ou de um grupo de pessoas sobre o outro grupo social. Trabalho escravo se configura pelo trabalho degradante, aliado ao cerceamento da liberdade. Este segundo fator
nem sempre é visível, uma vez que não mais se utiliza correntes para prender o homem à terra, mas sim ameaças físicas, terror psicológico ou mesmo as grandes distâncias que separam a propriedade da cidade mais próxima. Certo. Como já falei no início, né, a escravidão do trabalho ela ainda existe de uma forma disfarçada. O próprio parágrafo nos afirma, né, que só não existe hoje como antigamente existiam as correntes, porque eram bem visíveis, como mostra a própria imagem no livro de vocês. Pessoas acorrentadas, sendo açoitadas, enfim. Mas que ela existe de uma maneira moderada, né? De uma maneira onde ainda se tem ameaças físicas, psicológicas, ainda onde existe separação, né, de pessoas, de propriedades, enfim. Então a gente observa que o trabalho escravo, entre aspas, ele está vivo, né? Ainda continua. Então, de uma forma ou outra, em um lugar ou outro, nós ainda vamos encontrar esse tipo de comportamento por parte de algumas pessoas, ok? Principalmente, né? Como o texto relata aí dos próprios fazendeiros. São esses que mais utilizam ainda hoje o trabalho escravo. Para entender melhor, vamos ler o próximo parágrafo. Há fazendeiros que, para realizar a derrubada de matas nativas para a formação de pastos, produzir carvão para a indústria siderúrgica, preparar o solo para o plantio de sementes, entre outras atividades agropecuárias, contratam mão de obra, utilizando os contratadores de empreitada, os chamados gados. Eles aliciam os trabalhadores servindo de fachada para que os fazendeiros não sejam responsabilizados pelo crime. Olha só, são os que mais praticam, os que menos pagam horas trabalhistas como deveriam ser, e se esconde por trás dessas pessoas chamados gados, né? Que fazem esse trabalho, que utilizam de uma forma ilegal, né? Onde é desmatando para a criação de pastos, criação plantio de sementes. E essas pessoas fazem esse trabalho porque realmente necessitam, né, de uma certa quantia para se sustentarem. Então, eles sujeitam-se a fazerem esse trabalho por falta de opção. E os fazendeiros que realizam esses trabalhos ou que fazem esses trabalhos acabam se saindo, né, de boa, porque eles não mostram a sua face. Então, colocam pessoas na frente para desenvolver esse trabalho, contratam mão de obras baratas, aonde muitos vão realizar pela necessidade, né, e acaba se saindo de boa. Então, nós observamos que é uma jornada que ainda há violação de direitos humanos e que tem levado milhões de seres humanos a serem explorados, certo? É um trabalho não fácil de ser combatido, porque existe realmente a fiscalização, mas por serem um número tão alto, né, não se dar conta. E nós observamos como em todas as fiscalizações tem seus altos e baixos, tem algo que deu certo e outros não. Por exemplo, nessa área da fiscalização do trabalho escravo, o dia 28 de janeiro ele foi instituído, né? Lembrando como o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Essa data, gente, ela é mais uma, igualmente àquela das mulheres, que foi preciso morrer algumas pessoas para poderem ser homenageadas. Então, dia 28 de janeiro, ele é uma homenagem a 4 funcionários do Ministério do Trabalho, do Emprego, que foram mortos em 2004, quando faziam realmente a realização desse trabalho de fiscalização. Então,
embora tendo fiscalização, embora tendo pessoas, né, órgãos que se destinam a fazer esse trabalho, não é fácil. É um trabalho árduo e não ainda se conseguiu ênfase, né, de 100% de combatê-lo. Mas como todos os outros, eles não podem deixar, né, de existir. Sempre lutar por esta causa. Então, no Brasil, nós temos alguns estados que têm um maior índice de trabalho, chamado trabalho escravo. Alguns estados do nosso Brasil que mais existe trabalho escravo são o Pará, Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Paraná. Esses estados lideram a lista dos estados da federação com maior número de escravos. E a gente observa que todos os dias, né, pessoas de um estado ou outro se deslocam para esses trabalhos, para esses estados, aliás, em busca de trabalho. E acontece que o trabalho são feitos dessa forma, principalmente aqueles que trabalham na plantação, né, na colheita, né? Então eles são realmente escravizados. E ainda acham que saindo de um estado para o outro, estão em busca de um bom trabalho e fazendo um bom trabalho, né? Sendo que são os maiores escravos do trabalho. E nós observamos também que, segundo o artigo 144 do Código Penal Brasileiro, ele diz que são elementos que caracterizam o trabalho análogo ou de escravo. São elas as condições degradantes de trabalho, são as incompetências com dignidades humanas, seja elas pela violação dos direitos fundamentais. E esses trabalhos, eles colocam em risco, né? Todo trabalho escravo, ele coloca em risco a vida e a saúde do trabalhador, incluindo jornadas de trabalho exaustivo. Então, continua sendo, né, o trabalho escravo, lembrado, segundo o artigo 149, que são todos aqueles aonde as pessoas trabalham, aonde têm seus direitos violados e ainda sofrem com jornadas altamente exaustivas trabalhadas. Então, o trabalho escravo precisa ser combatido, e a maneira pela qual nós podemos fazer isso é realmente denunciando, né, quando tiver conhecimento, quando soubermos que está indo de contra a lei. Então, fica aqui terminada a nossa aula de hoje. As nossas questões para a atividade é na própria página 45. Somente 3 questões que vocês vão estar respondendo no caderno. E até a nossa próxima aula.